Olá pessoal, aqui é Vitor Ataíde, advogado militante em direito público, com ênfase em direito ambiental e direito minerário. E o que me traz aqui hoje é comentar a Lei Federal 14.119 de 2021, publicada em janeiro. Essa lei cria e estabelece o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O que se trata? Em breve resumo. Pagamento por serviços ambientais constitui a remuneração que proprietários ou possuidores de imóveis que conservam determinados atributos ambientais nesses imóveis e geram um ganho coletivo, inclusive por conservar as suas próprias reservas legais e áreas de preservação permanente, que já é uma obrigação legal que estejam vegetadas, né? Por conservar essas áreas, eles recebem uma remuneração por esse serviço ambiental que presta à sociedade. Que serviço é esse? Ora, por exemplo, a vegetação de APP evita a erosão, com isso o carreamento de solo e o assoreamento de cursos hídricos, o que torna a oferta hídrica mais ampla, né, mais abundante. Então, isso é um ganho para toda a sociedade. Pois bem, essa lei foi publicada em janeiro e ela foi alvo de vetos. Essa lei, falando um pouquinho do PSA, vamos tratar Programa de Serviços Ambientais como PSA. Esse tipo de remuneração ele não é novidade no ordenamento. Já estava previsto no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, já estava previsto, inclusive, no próprio Código Florestal, na linha H do artigo 41 ou 43, se eu não me engano, já estavam previstas esse tipo de remuneração. E os próprios estados federados já tinham seus próprios programas de remuneração por esse serviço há muito tempo já. Então, não exatamente uma novidade, né? Mas o fato é que a lei foi publicada e, quando a sua publicação, sofreu 8 vetos. Desses 8 vetos, apenas 2 estão mantidos. 5 foram derrubados em abril e 1 foi derrubado em junho. Esse derrubado em junho trata do pagamento por serviços ambientais vindo do erário não integrar a base de cálculo do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, entre outros tributos, e nós não vamos tratar desse assunto aqui. Nós vamos tratar dos vetos que foram derrubados em abril, que são bem... que, em minha opinião particular, andou bem o parlamento em derrubar tais vetos. E eu explico por quê. O primeiro veto que eu gostaria de comentar, que é a 2 trechos da norma, ou seja, então, dos 5 vetos que foram derrubados em abril, a gente já está falando de 2, se trata da criação de um órgão colegiado que vai definir o rumo do Plano Nacional, do Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. É muito importante que haja um órgão colegiado, paritário, com a participação da sociedade, do governo e do setor produtivo, para definir os rumos, avaliar a evolução e até propor estratégias, definir critérios para como que vai ser feito o pagamento por serviços ambientais. É importante que tenha um órgão onde haja a democracia participativa da sociedade para definir os rumos desse programa. Então, andou bem o Congresso ao vetar ao derrubar esse veto e deixar que existisse esse órgão colegiado. Esse órgão colegiado, a sua formação ainda depende de regulamentação presidencial e aguardamos aí, sendo os próximos capítulos, se de fato vai haver essa regulamentação.
O outro veto que foi derrubado, que talvez seja o mais importante, é em relação às unidades de conservação. Os fragmentos de mata nativa de dentro de unidade de conservação, elas podem ser remuneradas, elas podem ser elegíveis para receber recursos por serviços ambientais. E esse dinheiro, ele fica carimbado, ele tem que ser destinado à regularização fundiária e à elaboração de plano de manejo, por exemplo. Isso é um problema crônico do Brasil, de unidade de conservação que não faz regularização fundiária, não remunera os proprietários que foram expropriados de seus bens para a constituição da unidade de conservação. E, como disse, é um problema crônico no Brasil, e a gente pode até lembrar o exemplo da Estação Ecológica da Mata Preta, em Santa Catarina, onde o decreto que criou a unidade de conservação, a Estação Ecológica, ele sofreu caducidade, né? Ele caducou. Por quê? Porque não houve o pagamento das indenizações pela desapropriação de bens para a criação da unidade de conservação. Ou seja, deixou de ser uma unidade de conservação, deixou de ser uma área protegida, deixou de gerar ganhos ambientais positivos para a sociedade, porque não havia um recurso destinado para esse fim, né? Então, havendo essa possibilidade, há um ganho ambiental para toda a sociedade, né? E muitas vezes, tanto a elaboração de plano de manejo, né, que é o regimento interno da unidade de conservação, quanto para o pagamento da regularização fundiária, ele é deixado a cargo de empreendedor através de condicionantes das licenças ambientais, a exemplo do que acontece em Minas Gerais, que às vezes é estabelecido em condicionantes das licenças que os empreendedores lá devem comprar imóveis, doar para o Estado para regularização fundiária ou criação de unidade de conservação. O que acontece? Acontece especulação imobiliária, acontece um aumento do preço desses imóveis e acaba sendo uma condicionante inviável muitas das vezes. Então, com esse dinheiro, vamos dizer assim, carimbado, atende-se à sociedade como um todo, porque as unidades de conservação correm menos riscos de acontecer como aconteceu com a Mata Preta, com a Estação Ecológica da Mata Preta, atende aos proprietários que tiveram suas terras expropriadas para a criação dessas unidades de conservação, e atende também os empreendedores que às vezes são onerados com essa disposição de ter que adquirir imóveis para a criação de unidade de conservação, que seria um ônus do Estado, né? Então, vejo com muito bons olhos a derrubada desse veto. E, por fim, os outros 2 artigos que haviam sido vetados e foram derrubados lá em abril versam sobre o cadastro nacional, né? A criação de um cadastro nacional de programas de pagamento por serviços ambientais. Como eu disse inicialmente, diversos estados da federação já têm esse programa, né? E aí esse cadastro nacional iria aglutinar todos esses programas. E aí haveria uma base de dados formidável para avaliar a eficiência, o volume de recursos gastos, a quantidade de hectares que está sendo remunerada por serviços ambientais no Brasil inteiro. A partir desse mapeamento, é muito melhor, muito mais fácil, muito mais adequado que se planeje esse tipo de política pública. Então, vetar esse cadastro, na verdade, diminuiria com a transparência desse programa, né? Então, e prejudicaria o planejamento, né, de novas ações, de áreas prioritárias e etc. Então, também vejo com muito bons olhos a derrubada desse veto. Vamos ver se os outros 2 artigos, que também têm caráter financeiro, né, que se assemelham de certa forma com aquele que foi derrubado, que
que permitia o valor de serviços ambientais não ser base de cálculo do imposto de renda e outros tributos, vamos ver se esses artigos também vão permanecer vetados ao longo dos próximos meses, né? Então, era essa a minha contribuição para o debate. Espero ter trazido informações e um ponto de vista interessante para quem vier assistir esse vídeo, e agradeço a atenção de todos. Até.